versículos 1 a 3. Nós vamos ler apenas esses versículos. Assim que chegar ali, eu pedi para vocês abrirem, mas eu mesmo não abri a Bíblia ali ainda, então estou chegando ali. Pronto. 1 Coríntios 1, versículo 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, lemos a Tua Palavra, e nesse momento pedimos, assim como o seminarista Paulo orou, que o Senhor prepare o nosso coração para ouvi-la. Pai, que o Senhor também prepare a minha boca para falar apenas aquilo que o Senhor quer que eu diga. E que possamos sair daqui edificados e prontos para continuar o trabalho ao qual o Senhor nos chamou. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, feliz Dia dos Pais para os pais que estão entre nós. Essa é uma das coisas assim, que eu acho muito interessante. Eu já morei em alguns lugares diferentes, até morei nos Estados Unidos, minha esposa, como falei aqui, é indiana, uma Babel lá em casa. Mas é interessante para mim ver culturas diferentes e ver como que as pessoas se apresentam em culturas diferentes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas geralmente perguntam para você qual que é o seu nome, de onde você é. Às vezes também perguntam o seu time de futebol, né? Nos Estados Unidos, eles perguntam qual que é o seu nome, de onde você é, e basicamente isso. Na Índia, eles perguntam apenas o nome, porque pelo nome já sabem qual que é a sua raça, qual que é a sua casta, qual que é a sua classe socioeconômica, de onde você vem, tudo isso vem do nome da pessoa. Então, eles não perguntam mais nada. Quando então chega, por exemplo, quando eu chego ali, quando um estrangeiro chega, aí sim eles perguntam outras coisas. Mas os indianos já, pelo seu nome, já sabem tudo isso. Mas isso é bastante interessante, né? Como que essas apresentações são importantes. E as primeiras impressões são bastante importantes também. Tem um ramo inteiro da psicologia que estuda só o que é, ou o que são as primeiras impressões e como que as pessoas criam essas primeiras impressões, né, de alguma pessoa. E já dizem que já depois de 5 segundos você está pronto para basicamente criar todo o perfil da pessoa ali na sua cabeça. Depois de 5 segundos, o resto agora confirma aquilo que você já pensou daquela pessoa naqueles primeiros 5 segundos. Então, espero que vocês tiveram uns 5 segundos iniciais para me conhecer bons. Espero. Mas o que Paulo faz, não, sem saber aqui da psicologia moderna, é justamente isso. Ele entende que apresentações são importantes, que saudações são importantes. E é isso que ele faz aqui. Ele gasta 3 versículos no inicinho dessa epístola à igreja de Corinto com uma saudação. Isso não é comum. No mundo antigo, a saudação comum que você tinha para uma carta, nós não estamos muito acostumados com isso, porque nós não vivíamos lá, né? Era o seguinte: eles colocavam primeiro o nome do remetente, depois o nome do destinatário, e o terceiro, eles colocavam um verbo em grego que, traduzindo bem literalmente, é agraciar. Mas é basicamente saudações, significa saudações, né? Então, o normal aqui seria Paulo e talvez e Sóstenes, Paulo e Sóstenes, a igreja que está em Corinto, agraciar. É isso. Isso seria o normal. Mas Paulo não faz isso. Então, quando ele não faz isso, quando ele foge do padrão, foge ali dessa fórmula normal, alguma coisa está acontecendo aqui, certo? Paulo não está só sendo caprichoso, querendo gastar palavras ali à toa. Muitas vezes a gente lê isso e pensa assim: tudo bem, deixa eu chegar aqui para o resto da epístola, aquilo que é bom mesmo, né? Deixa eu ver o que ele tem a dizer. Não, nesses primeiros 3 versículos ele já diz muita coisa, e muita coisa importante para nós. Porque nos primeiros versículos, como nas primeiras impressões que nós fazemos, nós precisamos tomar muito cuidado para comunicar aquilo que continuaremos a comunicar mais tarde. Então Paulo faz isso, ele
dá uma orientação já na sua saudação aqui à igreja que estava em Corinto. Então, o que eu quero ver com os irmãos hoje é justamente isso, que essa orientação que ele dá para a igreja de Corinto também é uma orientação para nós. Nós devemos nos orientar pelo Evangelho, mas como é, então, que o cristão deve se orientar? Ele coloca 3 coisas. Em primeiro lugar, oriente a sua vida pelo chamado de Deus, no versículo 1. Em segundo lugar, oriente a sua vida a uma identidade santa, no versículo 2. E no versículo 3, o terceiro ponto, que oriente a sua vida na reconciliação do Evangelho. Então vamos dar uma olhada aqui no versículo 1, em que ele fala sobre como o crente deve orientar a sua vida pelo chamado de Deus. Vamos ler aqui de novo o versículo 1. São 3 versículos curtos, então podemos relê-los. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Note de novo, que Paulo muda essa fórmula normal. Ele não diz Paulo e Sóstenes, não diz apenas Paulo. Mas por que ele muda aqui? Por que ele coloca toda essa descrição de quem que ele é, e depois lá no finalzinho também, e também o irmão Sóstenes, ele não usa somente uma palavra. E na verdade, em todas as suas epístolas, ele sempre tem mais alguma coisa a dizer ali, no início. Mas a primeira coisa que ele diz aqui, uma coisa que não aparece em nenhuma das epístolas paulinas, é que ele diz chamado. Ele não usa essa palavra aqui em nenhuma das outras saudações que ele dá em outras epístolas. Mas ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o apóstolo de Jesus Cristo. Então, para Paulo escrevendo à igreja de Corinto, isso é muito importante. O chamado aqui, por um lado, fala o seguinte, olha, eu sou chamado, então eu sou apóstolo, eu tenho autoridade sobre vocês, eu estou escrevendo essa carta aqui para mostrar a autoridade que eu tenho sobre vocês, uma autoridade espiritual. Então parece um pouco orgulhoso, mas ao mesmo tempo, a própria palavra chamado já mostra a humildade de Paulo. Essa autoridade que eu tenho não vem de mim, ela vem de um chamado, ela vem de um Deus que me chamou. Ela vem porque é Deus quem determina o que eu faço com a minha vida e não eu. E logo aqui, na primeira descrição que ele tem de si mesmo, ele já se coloca como exemplo para toda a igreja de Corinto. Isso vai ser muito importante na igreja de Corinto. Se nós continuarmos lendo aqui na epístola, veremos que existem vários lugares onde ele vai enfatizar esse chamado. No versículo 24 ele diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. No versículo 26 ele diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação de novo, a mesma palavra aqui, chamado, vocação, certo? Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O capítulo 7 ele tem uma seção inteira onde ele fala sobre o chamado do crente. Então, em vários lugares aqui, Paulo vai enfatizar esse chamado. Mas o que é o chamado? Por que essa ideia aqui é tão importante? Logo aqui no primeiro versículo, por que ele coloca isso e não outra palavra? Bom, porque ele quer deixar bastante claro para a igreja, olha, é Deus quem determina a minha vida, é Deus quem deve determinar a sua vida. A igreja de Corinto estava passando por uns problemas bastante difíceis em termos de luta contra o pecado, em termos de luta contra até mesmo os líderes, os seus líderes, então queriam aceitar a autoridade deles. E então Paulo diz o seguinte, olha, no final das contas, quem é líder aqui da igreja é Jesus. Ele é o rei da igreja. E ele te chamou. Ele me chamou. O chamado é importantíssimo. Então, muitas vezes, a gente tende a pensar aqui sobre o chamado de Deus e pensamos sobre o chamado de Deus em nossas próprias vidas. E começamos a pensar como se fosse uma bola de cristal para ver o nosso futuro, não é? Ah, mas o que Deus quer que eu faça? Será que Ele quer que eu trabalhe aqui no trabalho A ou no trabalho B? Será que Ele quer que eu doe para missões ou que eu ajude a minha família? Será que Ele quer que eu tenha 2 ou 3 filhos? Será que Ele quer que eu... Sei lá, a gente vai aumentando várias coisas assim e pensamos, qual que é o chamado de Deus para a minha vida? Mas o que a gente acaba fazendo nessas questões é que a gente acaba colocando o chamado de Deus como se fosse uma bola de cristal. Se eu só conseguisse encontrar o chamado de Deus para a minha vida, tudo estaria certo, tudo daria certo. Mas ele já diz qual que é o chamado dele.
Veja só o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para o quê? Para ser santos. Chamados para ser santos. Se voltarmos ali para o versículo 26, de novo, como nós lemos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Nós somos chamados para quê, então? Nós somos chamados para ser santos, nós somos chamados para pertencermos a Deus, nós somos chamados para não nos vangloriarmos na presença de Deus, porque a glória pertence a Ele. Nós somos chamados a glorificar ao nosso Deus. Nosso chamado, de acordo com a Bíblia, é claro. Então, em vez de perguntar muitas vezes, será que Deus quer que eu faça isso ou aquilo? Devemos perguntar, qual dessas duas coisas aqui traz mais glória a Deus? Porque o chamado eu já sei. O chamado é de glorificar meu Pai. Glorificar a Deus. Não é essa ferramenta de divinação aqui que eu tenho para saber o que é que eu devo fazer com o meu futuro. Será que o futuro vai dar certo para mim? Oriente, então, em primeiro lugar, a sua vida ao chamado de Deus. A segunda coisa que nós vemos no versículo 2 é que nós devemos orientar a nossa vida a uma identidade santa. No versículo 2 eu acho muito interessante o que ele diz. Notem aqui de novo, nós vamos ler o versículo de novo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Resumidamente, a igreja que está em Corinto. Ele não precisava falar todo o resto ali, não é? Mas ele diz, e não somente diz, mas ele diz duas vezes a igreja que foi santificada em Cristo Jesus e chamada para ser santa. Mas se nós de novo pensarmos aqui sobre a igreja que estava em Corinto, perceberemos que, bom, essa igreja não é uma igreja que eu chamaria de santa, não. Certo? Na igreja, como nós já falamos, haviam problemas contra os líderes, pessoas que estavam se opondo aos líderes, havia uma questão de gula, porque na mesa do Senhor, na Santa Ceia, existia gente que estava comendo tanto que os outros não conseguiam comer, existia problema de pecado sexual, que um homem estava dormindo com a sua madrasta. Gente, isso eu nem sei se a gente chamaria de igreja hoje. E Paulo fala para eles, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Por que essa repetição, então? Quando ele diz, em primeiro lugar, aos santificados em Cristo Jesus, ele está dizendo, essa é a sua realidade. Quer você aceite, quer não, você é santificado em Cristo Jesus. Se você crê nele, você é santificado nele. Você já é santo. Em segundo lugar, ele diz chamados para ser santos, de novo, porque ele está dizendo, vocês foram chamados em santidade. É isso que pertence, é isso que deve caracterizar a sua vida, é santidade. Agora, a questão que nós devemos parar aqui e pensar um pouco é o que significa santidade, certo? Muitas vezes nós ouvimos falar santidade é separação. Bom, se santidade fosse separação, por que ele não diz aos separados em Cristo Jesus, chamados para serem separados? Santidade não é bem separação. É sim separação, mas é um pouco mais do que isso. Claro que sim, eles são separados, mas eles não são separados apenas do mundo ou de outra coisa. Eles são separados para Deus. Em outras palavras, são dedicados a Deus. Eu posso dizer então, por exemplo, que esse celular aqui é meu. Ele é separado? Sim. Não deixo outras pessoas pegarem meu celular. Ele é dedicado a mim. Ele pertence a mim. Da mesma forma, no Antigo Testamento, vemos que existia uma separação aqui entre aquilo que era profano, de uso comum, e aquilo que era santo, de uso específico para Deus. Você podia ser santo, como os levitas eram santos, e ainda assim estar impuro. Por isso que existem leis
para que os levitas então se purificassem. Mas eles não deixavam de ser santos. Eles eram sempre santos, porque eles eram sempre dedicados a Deus. Assim como os próprios utensílios do templo também eram santos, eram sempre santos. Então, se nós pensarmos sobre isso, quisermos agora pensar sobre a santidade do crente, eu acho importantíssimo nós abrirmos nossas Bíblias em Joel capítulo 2. Joel 2, porque eu acho que quando Paulo diz as palavras que ele diz aqui, ele está fazendo uma alusão a Joel capítulo 2, versículo 16, depois o versículo 32. Dê uma olhada comigo no versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então veja só, congregai o povo, santificai a congregação. É interessante que a palavra que santificai a congregação também poderia, a palavra que é traduzida como congregação aqui, também é a mesma palavra que aparece ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que é traduzido como igreja, certo? Então, santificai a igreja, santificai a congregação. Esse é o único lugar no Antigo Testamento onde nós temos esse verbo santificar, juntamente com a palavra igreja, ou congregação. Depois, no versículo 32 de Joel 2, ele dizia: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: juntamente, vocês são a igreja do Senhor, juntamente com todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, quem são os santos de Deus? Quem são aqueles que pertencem a Ele? São aqueles que cumprem a profecia de Joel, capítulo 2. Em Joel 2, existia um problema muito grande ali. Joel diz: olha, nosso povo vai passar por um problema, uma aflição tremenda. Parece que seria não sabemos se são gafanhotos literais ali, se é uma peste de gafanhotos literal, ou se fosse uma peste de gafanhotos metafóricos, talvez um grupo de inimigos que viria para devorar como gafanhotos devoram a terra de Israel. Talvez as duas coisas, não sabemos. Mas de qualquer forma, uma grande tragédia estava ameaçando o povo de Deus. Então Joel diz: congregai e chamai a congregação, santificai o povo. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. E ele diz lá em Joel capítulo 2, 32, versículo 32, e Deus ouvirá. Haverá um momento em que Deus não só ouvirá, mas Ele trará o seu Espírito sobre todos, e todos serão de verdade, todo aquele que invocar o nome do Senhor será santo. Então Paulo pega essas palavras daquele texto e diz: agora, isso se cumpriu. Vocês são aqueles que conseguem ser santos como Israel nunca conseguiu ser. Israel tentou, e tentou, e tentou, e tentou, e nunca conseguiu. Mas como é que nós conseguimos ser santos? Nós acabamos de confessar nossos pecados aqui, não foi? Meus irmãos, essa é uma mentalidade católica, de pensar que se eu tenho pecado, eu não sou santo. Você é dedicado a Deus em Jesus Cristo. Veja só, aos santificados em Cristo Jesus. Nós somos santos não por nosso mérito. Nós somos santos pelos méritos de Cristo. E pelos méritos de Cristo, então, nós devemos levar todo o pensamento cativo. Nós devemos mudar tudo aquilo e sermos aquilo que nós somos. Buscarmos agir de forma que condiz com aquilo que nós já somos, com aquilo que nós já alcançamos nele. Nós já somos dedicados a Ele, nós já pertencemos a Ele. Então, será que nas suas amizades você mostra a sua dedicação a Deus? Será que o que você faz com o seu tempo, entre aspas aqui, livre, quando você tem tempo livre,
ele é utilizado de forma santa, de forma dedicada a Deus? Como é que você se relaciona com seus irmãos e irmãs aqui na igreja? Como é que as pessoas no seu trabalho se portam contigo, ou como é que você se porta com elas? Será que eles sabem que você é crente? Será que eles sabem que você não pertence ao mundo como eles pertencem? Que para você o mais importante é o Evangelho? Oriente a sua vida a uma identidade santa, porque é isso que você é. Se você confessa o Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, você é santo. Haja como tal. A terceira coisa que nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 13, é que nós somos chamados também a nos orientar à reconciliação do Evangelho. No versículo 3 ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos isso e vemos isso em quase todas as epístolas de Paulo, ele quase sempre termina dessa forma. Mas vamos lembrar de novo como que era a forma normal de saudação nas cartas do primeiro século. Era agraciar, o verbo ali. Eu sei que o verbo não encaixa muito bem em português, né? Mas a palavra que eles colocavam era agraciar. Paulo muda, ele diz graça. E não somente graça, mas ele também diz paz. É comum para nós, porque nós estamos acostumados a ver isso nas epístolas aqui do Novo Testamento. Não era comum naqueles dias. Imagine agora então alguém ali na igreja de Corinto, ou imagine mesmo você, e em vez de alguém dizer assim, caro João, certo? Ele diz, João, comprado pelo exorbitante preço do sangue de Jesus. É estranho, não é? Da mesma forma, isso que Paulo faz é estranho. Nosso relacionamento, o que ele quer dizer para eles é o seguinte: não é um relacionamento normal em que eu digo saudações. Oi. Eu não falo oi para você. Eu falo graça e paz, porque eu vejo na sua vida, eu olho para você e eu digo, eu não vejo um outro ser humano a quem eu digo apenas um reles oi. Eu vejo a graça de Deus. Eu vejo um pecador remido pelo sangue de Cristo. É isso que ele diz com a palavra graça. Onde havia pecado, onde havia morte, agora eu vejo o poder do meu Redentor, Jesus Cristo. Eu digo graça. Mas eu não digo apenas graça, ele diz também paz. E quando nós pensamos em paz, de novo, precisamos pensar aqui no que significa essa paz. É paz com Deus, meus irmãos. É ausência de inimizade, de guerra contra Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 33, falando aqui sobre os dons espirituais para essa igreja, que de novo, até mesmo na questão de como usar os seus dons espirituais, está fazendo de forma errada, ele diz no versículo 33, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Ele demonstrou essa paz, Ele criou essa paz na cruz, pela morte do seu Filho. Você foi reconciliado então a Deus. É isso que significa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que nós temos reconciliação pela graça e agora entramos num relacionamento de paz com Deus. Agora a questão é que muitas vezes nós entendemos isso no nosso relacionamento individual com Deus, mas temos uma dificuldade de enxergar o fato de que se Deus nos reconciliou consigo mesmo, nós também devemos ter o mesmo olhar reconciliatório uns para os outros. E é isso que Paulo diz. Quando ele fala à igreja de Corinto, a essa igreja que estava com tantos problemas, ele diz graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos. Você pode talvez ver uma pessoa e dizer assim, bom, fulano é muito sem paciência, né? Mas não seria melhor você dizer, veja só como fulano tem crescido. Continua um pouco sem paciência, mas eu vejo como que a graça de Deus tem trabalhado na vida dele. Muitas vezes nós nos cegamos a essa graça.
Ah, Beltrana é muito calada. Você já foi e conversou com Beltrana? Já conversou com ela? Porque talvez se você conversasse com ela, você descobriria que, olha, ela leva muito jeito para trabalhar com crianças. Poderia ajudar bastante aqui na nossa igreja. Ah, mas Cicrano é muito dominador, muito controlador. Eu não gosto do Cicrano. Mas você já notou que Cicrano está aqui em toda reunião de oração, está aqui em todo estudo bíblico, está aqui em todos os trabalhos da igreja, mesmo quando estava doente, participou. Será que nós enxergamos a graça de Deus, aquilo que Deus tem feito na vida dos outros, e não somente na nossa vida? Será que nossa fé é muito individual e nós não enxergamos aquilo que Deus faz, não somente para você, mas também para o seu irmão, para a sua irmã? Será que você trata essas pessoas e diz a elas graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo? Oriente a sua vida pela reconciliação do Evangelho. Então, meus irmãos, eu queria dizer isso aos irmãos, que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos esses 3 versículos aqui, Paulo já nos ajuda a orientar nossas vidas pelo Evangelho de uma forma muito diferente. Isso eu acho interessantíssimo. Se Paulo muda até mesmo a forma de escrever o início de uma carta, o que nós também não deveríamos mudar em nossas vidas? Tudo. Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho muda quando você acorda. O Evangelho muda com quem você fala. O Evangelho muda o que você fala. O Evangelho muda o que você assiste, o que você come, o que você bebe. O Evangelho muda tudo em nossas vidas. Ele nos leva, então, a nos orientar ao chamado que nós temos de Deus. Ele nos leva a nos orientar pela identidade santa que temos já em Cristo Jesus. Ele nos leva a nos orientar pela reconciliação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, então?